vamos falar assim, com um gargalo, está enfocado em algo que veio, já se veio vindo há anos trabalhando nisso, e quando vem uma mudança, é tão difícil fazer essa mudança de era ou de dispensação, porque isso é o que ocorre ou está, e não se pode conceber, pensar que tenha essa mudança, mas cada mudança sempre é por um motivo, um propósito, não é por brincadeira. Cada mudança traz um resultado, traz uma melhoria, cada mudança para tudo ou em tudo. Mas aí nós vemos isso aí, e assim são as mudanças de dispensação. Sempre dobrar uma esquina se faz assim tão ou muito, é como uma ladeira para as pessoas, descendo uma ladeira, e até mesmo se faz um pouco difícil para os escolhidos, mas como eles têm, eu ri porque rapidamente colocam o microfone em mim. Mas é como eles têm, os escolhidos têm essa percepção profética que sempre se tem falado, e esteve falando-se mais e mais dessa percepção profética. Ao ter essa percepção profética, então isso nos faz especiais, isso. E quando existem essas mudanças, mesmo os que não entendam, eles preferem ficar calados e esperar o que é que Deus vai abrindo, e já quando está ou estiver aberto, ou está aberto, pois aí a pessoa dá graças a Deus, Senhor, com razão isso aconteceu, certamente com razão aconteceu aquilo outro. Na mudança de mensageiro lá no tempo de Moisés foi uma coisa difícil para o povo, mesmo que muitas vezes 10 ocasiões tentaram apedrejar Moisés, mas estavam acostumados com ele. Eles estavam acostumados com eles. Moisés lhes permitiu talvez coisas. Vamos falar assim, o povo que ia com ele, ou junto com ele, os tinha tirado do Egito. Depois, Arão fez aquilo que fez, ver que entre no meio da família, como já tinham esse costume com ele, era costumais. Depois Moisés também, Deus lhes disse que fizeram mal em fazer esse bezerro de ouro. Mas vejam que nesses 40 anos estavam com ele, mas quando aconteceu essa mudança de mensageiro, a Bíblia não fala muitas coisas aí, a Bíblia, do que aconteceu nesse tempo, durante esse tempo que ficaram antes de cruzar o Jordão. Talvez vamos ver se formos ver todos os detalhes, foi difícil para Josué, foi duro, porque ele esteve com Moisés, esteve com o povo aí, e ele sabia que era um povo difícil. E mesmo que Deus tivesse dito que os de 20 anos para cima, dos de 21 anos para cima, nenhum iria entrar, só os de 20 anos para baixo, com exceção de Josué e Caleb. Mas presta atenção que quando já se chega até aí, e então vem um mensageiro novo, já tinha estado ou ficado no meio do povo, já estava com um nome novo. Ele já tinha trocado o nome de Josué, mudado o nome de Josué, e aí os líderes disseram, falaram, bom, se Deus está contigo, tal como esteve com Moisés, nós vamos em frente. Ou seja, não era uma questão de dizer, não, agora ele levou Moisés, vamos esperar aqui até que ele volte. Bom, se ele te falou e tu és o líder que agora o Espírito Santo vai usar como líder ou a sua liderança, então vamos junto contigo, porque a meta é passar o Jordão, a meta é cruzar o Jordão e conquistar a terra. E foi uma promessa, saímos do Egito, fomos libertados de lá do Egito, pois essa é a minha meta, que Deus esteja te usando, então vamos em frente, essa é a meta. Eu não vou ficar olhando para ti.
bem melhor vou ficar olhando a promessa, mas houve uns pré-requisitos aí, tinha-se que santificar, tinha que fazer certas coisas, mas o mais importante era que se tinha de receber a liderança que Deus tinha nesse tempo, que era Josué. E tinha que ser o homem que tivesse o nome que realizaria, executaria a obra que correspondia, que pertencia ao significado desse nome. Moisés significa tirado das águas. Moisés, vê? Que o nome significou, teve o significado nesse libertador, a obra que ele iria fazer. Era o eu sou que estava com ele, acompanhando-o. Mas olha o que aconteceu lá, que esse mesmo que o tirou, lhe coloca o nome em Josué, e antes era Oséias o seu nome, e lhe coloca por nome de Josué. E ele sabia porque Deus tinha revelado isso para ele. Ele tinha revelado. E tinha que esse instrumento que iria fazer o povo entrar na terra prometida tinha que ter o nome de Redentor, de Salvador, fazê-los entrar na terra prometida do corpo teofânico, espiritualmente no espiritual. Vejam, Jesus, porque Josué e Jesus é a mesma coisa. E isso representava entrar com Jesus, se entra na sua primeira vinda, na terra prometida do corpo teofânico. Tinha que ser e ter o nome da obra que iria realizar, fazer. E esse Eu Sou, que é quem estava acompanhando ele, ou aquilo que estava acompanhando ele, irei contigo, assim me dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. E esse eu sou. Depois, o irmão Branham diz que Josué é o Espírito Santo, que nos fará entrar na terra prometida, diz do novo corpo. É o Espírito Santo, ou seja, que aí estava mostrando, Deus estava mostrando aí, quando ele colocou esse nome em Josué, estava mostrando que aquele que acompanhava o povo hebreu pelo deserto na coluna de fogo e em uma nuvem, tinha de se fazer carne naquele que os faria introduzir ou os introduziria, porque onde estiver o nome, aí está o anjo, porque o nome está no anjo, ou seja, que em Josué também se cumpre isso. Em Josué, ouve-lhes, não lhe seja rebelde, porque seu nome está nele. Em quem? No anjo. Se ele estava fazendo essa obra através de Moisés ou por Moisés, pois tinha que escutar se Moisés, porque Moisés estava sendo porta-voz desse anjo, e o nome estava no anjo. Portanto, tinha-se que escutar a Moisés, mas depois Moisés põe o nome em Josué, no instrumento, e, portanto, então, nesse véu de carne estava o anjo, manifestando o seu nome. E houve uma grande manifestação aí em Josué. Imagina se Josué representa, tipifica o Espírito Santo, os faz entrar na terra prometida do novo corpo, pois aí havia uma manifestação grandiosa em Josué. Era quem tinha o nome. Agora, em todas as eras depois de Jesus, presta atenção que Gabriel põe o nome em Jesus, ele diz para Zacarias também que ponha por nome o nome de João, ele diz a Maria e a José que ponham por nome de Jesus, é aquele que iria realizar, fazer a obra de redenção. Mas presta atenção que quando ele ascende, sobe ao céu, recebe um nome novo, porque é um vencedor. Recebe um nome novo e ele diz que na sua vinda virá com um nome novo. Mas a sua vinda diz que é depois que completar-se o último escolhido, que ele pode sair do trono de intercessão. E quando ele vem, então vem com um nome novo para realizar a obra de reclamação. Entrar fisicamente, entrar à terra prometida do novo corpo. Agora, para a terra prometida do novo corpo, é necessário que o instrumento tenha o nome
pelo qual vai realizar essa obra nas eras. Ele voltou, tornou a ser o pilar de fogo, porque essa luz lhe disse, lhe falou para Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ou seja, voltou a ser coluna de fogo. Essa luz voltou. Eu sou Jesus, e aí se apresenta como Jesus, que estaria nas eras com esse nome. Voltou a ser o Eu Sou. Vem, o Eu Sou vem, e aí tem um êxodo, uma saída, aí cumprindo esse êxodo ou saída do reino dos gentios, mas já na etapa 7ª, na 7ª etapa, onde está esse tempo da 7ª era, que Deus envia o precursor, e aí nós vemos o Eu Sou. Mas o irmão Branham, quando ele fala do nome e o nome novo, ele diz que o nome está no lugar santíssimo. Na mensagem, o único lugar provisto por Deus para adorar, o nome está no lugar santíssimo. E o nome de reclamação tem a ver com a obra. Portanto, o nome Eu Sou, se tu buscares no original YHWH, e quando tu colocas ele, o nome com estas letras pronunciáveis, pois acrescentaram certas vocais para torná-lo pronunciável, mas o irmão Branham diz que Jeová não é o nome, colocaram essas letras para depois puderem pronunciar na página 130 do livro dos selos. Agora, quando ele fala, e agora Jesus, seu nome sobre a terra foi Jesus, o Redentor. Porque ele foi o Redentor, quando conquistou o inferno e a morte. Porém, quando ascendeu, subiu ao céu, venceu-os, venceu e subiu ao céu, recebeu uma mudança de nome, uma troca de nome. É por isso que gritam e fazem tanto barulho e não recebem nada. Será revelado nos trovões isso. Agora, os trovões diz que os trovões seriam dados a conhecer em uma carpa, tenda. E o que estaria dando a conhecer os trovões? O 7º selo, a vinda do Senhor. E esse Espírito Santo que o irmão Branham disse, quando este Espírito Santo que temos chegar a se encarnar, se encarna, onde esteja encarnado, tem que estar o nome. Porque o nome está no anjo, e o anjo era quem tinha o 7º selo, e ele diz que era o anjo que era diferente dos outros, era quem tinha, o que tinha o 7º selo, e quando esse anjo se fizesse carne, nele, diz na sua vestimenta e na sua coxa tem escrito este nome, Rei de Reis e Senhor de Senhores. E ele diz, aí vem o Messias, é aí onde ele está, ou seja, que aí ele deu uma grande revelação, mas deixou-a selada, fechada. Na manifestação do irmão Branham, era Deus, o Eu Sou, manifestando aí nele, manifestando essa obra de precursor, anunciador, para que depois que ele se fosse, partisse, ele disse, se eu não estou ou estiver aqui, essa mensagem introduzirá Jesus Cristo ao mundo. Esta mensagem precursará a segunda vinda. É por isso que ele diz, se eu não faça isso, esta mensagem fará. Agora ele diz, eu estou ficando bem velhinho, bastante velho, e diz, eu não morrerei de idade avançada ou de velhice, sendo de 54 anos. Eu creio que foi nessa data. Eu não morrerei de velhice sem que ele esteja aqui. Sem que ele esteja aqui. Ainda não tinha nascido esse instrumento, não tinha nascido ainda. Ou seja, que a velhice
não era um obstáculo para que o irmão Branham o visse quando aparecesse esse instrumento. Como viria? Olha, viria de uma forma simples, porque quando o anjo lhe diz ou lhe fala que terá um filho que lhe colocasse o nome de José, ou por nome José, ele falou rapidamente para a esposa, José vem, José vem. Aí ele está mostrando porque o seu filho tipifica ou representa a segunda vinda do Senhor, o seu filho. Como iria vir? Nascendo. É por isso que no sétimo selo ele diz, será como o nascimento de João Batista e de Jesus lá em um estábulo. Teria um começo ou início, teria uma etapa de menino, de criança e iria crescer. Mas o grande mistério e a grande revelação que Deus tinha trancado, selada aí, aqui no meio da igreja, estava esse arcanjo vigiando tudo e realizando a obra dessas boas novas para a igreja. E aí foi que nós vamos dizer que Deus trancou tudo, selou tudo, tanto e tanto que todo mundo pensava que fosse ele ou era ele. E ele, em um lugar, ele escreveu, em 1940, ele escreveu O Libertador. Também cumpre-se essa parte aí, tal como Moisés libertando o povo. Houve um êxodo de Laodiceia, uma saída de Laodiceia, e aí se cumpre também esse labor, esse trabalho nele de tirar o povo daí, ver um outro ângulo. E vamos ir parte por parte. Estamos vendo, ver como Deus vai nos levando, nos conduzindo pouco a pouco e não nos dando tudo aí, mesmo que a obra que se está realizando é rápida, mas também vai indo, ainda que estejamos comendo coisa sólida, vamos mastigando para que se assente bem, fique bem sentado, vamos dizer que tudo fique bem acimentado no coração de cada escolhido. E quando vemos, ou a gente vê que tem um clamor por certas coisas, se clama, vamos outra vez nesse ponto e Deus aí esclarece, aclara isso. E é algo tão extraordinário, tremendo, como a forma como num tão curto tempo, Deus nos tem dado, nos deu todo esse conhecimento de quem foi o precursor, que já o conhecíamos, sabíamos que era quem era, mas quando ele diz que a vinda do Senhor será a vindicação, última vindicação ou confirmação de que ele, o quarto Elias, o reverendo William Branham, foi o precursor da sua vinda, o anunciador. Ou seja, vamos dizer assim, arrematamos e batemos muito nisso de quem era ele. Temos o conhecimento de quem ele era. Quem era ele? Que personagem ele foi na Bíblia, que foi mostrado e foi manifestado neste tempo, o nosso irmão William Soto Santiago. Que personagem ele era na Bíblia? E identificamos, ou temos identificado, o homem em quem Deus estaria cumprindo aquilo que foi falado por eles. Ou seja, que é uma obra que Deus está realizando rapidamente, porém bem clara, conhecendo as coisas que eles falaram e assinalando, apontando elas como elas são, com o seu nome, seu devido nome, definindo cada coisa. E isso não se podia fazer antes, porque se abrisse o sétimo selo antes do tempo, haveria sido um caos, teria sido um caos. Imaginem o que é o tempo onde os reinos dos gentios será tirado esse reino. Será tirado esse reino do diabo, os reinos deste mundo passarão a ser o reino de vosso Deus e de vosso Cristo. Apocalipse 11:15, versículo 15 em diante. Ou seja, que
Tudo o que temos aprendido num tão curto tempo, comida sólida, mas foi se mastigando e não que se engoliu assim, tudo isso assim. Já como estamos maduros, sabemos mastigar, sabemos engolir, digerir. E mesmo que é doce na nossa boca, quando a descemos ou desce, é amarga, porque vem os... Aqui dizem aos amarguras, vem as coisas ruins, esses estão loucos, esses são fanáticos, falando mal, são assim, são as lutas, são os problemas que temos. Por causa da palavra, foi dito para João, representado nos escolhidos e no mensageiro de cada era, mas representa o mensageiro da era da pedra angular. Quando ele pede o livro e come, ele foi avisado, advertido, será doce. Isso é o melhor, isso é caviar, é o melhor, mas quando engole o traga, ou seja, lhes avisou, advertiu, quando o engole, será amargo no ventre. Cada pessoa tem o livre-arbítrio, a livre escolha para comer. Tu vais num lugar e ninguém pode te obrigar, tu pode te sentar na mesa, pode ter um banquete aí na mesa, mas se tu não queres comer, ninguém pode te obrigar a comer. Só aquele que pelo seu livre-arbítrio pode ir, pega o prato e se servir. O maná está servido. Aquele que deseja comer, venha a mim, beba. Coma deste maná escondido, porque não se está escondendo de ninguém isso, senão que estava escondido e se está tirando isso. É algo que nós não estamos guardando por egoísmo, senão que estamos dizendo, aqui está aqui. Come e bebe. Agora, aquele que não quiser fazer isso, pois tem o livre-arbítrio, livre escolha. Pois não o faças. Não faças. Agora, para esse labor ou trabalho de reclamação, tal como para o labor ou trabalho de redenção, Jesus teve que passar por um processo pelo qual nenhum dos filhos de Deus que iriam aceitá-lo e crer na sua primeira vida tinham que passar. Aquele que não aceitou a Cristo, pois automaticamente então tinha que ir para a quinta dimensão, porque existem dois lugares. Agora, tem o lugar que esse é onde são colocados 144 mil, as fátuas, e isso está funcionando aí, que é o seio de Abraão, porque mesmo que em algumas mensagens você pode ver como que isso se deixou, porque existe a sexta dimensão, mas tem um lugar aí para esse grupo, no qual, se são para a vida eterna, e chegaram até um certo lugar em cada etapa de cada era com o mensageiro, vamos dizer que aceitaram o Senhor na sua vinda, mas não creram no mensageiro. Porém, foram de ajuda, ajudaram, ou não creram no Senhor na sua primeira vinda como Cordeiro de Deus, mas sim, ajudaram. Se eles ajudaram os escolhidos e o mensageiro, então são colocados nesse lugar de espera, esperando. Passam por lugares ou vão passar por um processo que não tinham que passar por ele. E teriam desfrutado, aqueles que ainda estão nesse lugar, estariam desfrutando da sexta dimensão das bênçãos que existe aí ou lá. E aí estão em um lugar que não é um tormento, mas que não tem o canto dos passarinhos, aí tem árvores, tem passarinhos, tem todas essas bênçãos aí, eles não escutam. E tudo isso eles não têm, tudo isso lá. E é um lugar de espera, esperando. Ou seja, que estão esperando aí, aguardando. E passam por um processo que não teriam de passar se tivessem crido no Senhor. Agora vejam que na segunda vinda, para obter o corpo eterno e glorificado, é necessário, é preciso crer na sua vinda como reclamador,
Porque senão, pois então, tem que passar pelo processo de Apocalipse 11, cada um deles. E se em Apocalipse 11 ele está dando, vamos dizer ou falar assim, em Apocalipse 11 está dando o labor, o trabalho, ou fazendo o labor, o trabalho, que os escolhidos não têm que realizar, que fazer. Ou seja, que para os que estão vivos, não tem que passar pela grande tribulação. Os que estão vivos, porque essa obra que se está realizando e esses ministérios estarão realizando ou fazendo é uma obra a favor dos escolhidos. Portanto, se rejeita essa obra, pois então vai e purifica-te tu mesmo na grande tribulação. É por isso que os 144 mil, vejam vocês aí, tem um mistério muito, muito grande aí. Por quê? Na dispensação da graça, para se obter o corpo teofânico, era necessário, se requeria crer em Jesus. E a obra que ele realizou ou fez. Para a segunda vinda se requer, é necessário crer no seu enviado, onde estão esses ministérios, porque o Filho do Homem vem com seus anjos. Portanto, não teriam de passar pela grande tribulação aqueles escolhidos que entram pela porta da dispensação da graça, recebendo a Cristo como seu Salvador, lavando seus pecados e depois entrar pela porta da segunda vinda. Agora, os 144 mil, vejam que é o grupo dos eunucos, os quais, por não entrarem pela dispensação da graça, têm que entrar ou entrarem na grande tribulação. E agora tu vês o outro ângulo, porém, como uma pessoa que tem crido na mensagem e recebeu o Senhor como seu Salvador, mas não aceita e não recebe o Senhor na sua vinda como reclamador, tem que passar pela grande tribulação. Me explica isso. Vê? É por isso que ele diz que nem todos os nascidos de novo farão o rapto. Ou seja, que tudo isso é o que Deus está revelando e dando a conhecer esse mistério tão grande, o qual ele, vejam, já na parte quando vai acontecer o rapto, que no domingo tem os domingos pela manhã, eu tenho que ver aí o que Deus nos trouxe no domingo pela manhã, porque tem algo aí, tem uma coisa aí, que ele diz que por esses dias ou nesses dias, vejam, vai estar se deixando a família que tem que ficar. E certamente, pois, a pessoa, a gente deseja que fiquem o bem melhor possível para passarem por esses dias tão difíceis, dificultosos, sabendo que eles dependem de alimento, dependem de água e, sobretudo, da revelação de que não recebam a marca da besta. Ou seja, já quando nesses dias se esteja por ir, partir já pelos 30 e 40 dias, já se estará aumentando a fé dessas pessoas nos 30 e 40 dias, e se estará dando a revelação abertamente para eles. Vamos falar assim, aí entenderão, aí compreenderão, vamos dizer assim, e dirão, olha só, mas isto... Como é possível que eu não tenha visto isso antes? Olhem, a despedida mais triste para essas pessoas, para os que ficam, ou fiquem, é que quando os escolhidos lhes dirão, olha, nós nos vemos, já eu vou voltar a te ver daqui a 1000 anos. Te restam estes 3 anos e meio que vêm e 1000 anos. Ou seja, será uma despedida difícil. Não pense assim, isso é uma coisa comum, normal. Como vai ser? Vai deixar aqui. Eu já te vinha te falando, te dizendo. Tu vais ficar. Olha, eu tenho o corpo glorificado e tu não. Olha. Ou seja, que até isso Deus vai permitir para os familiares e talvez para pessoas que conheçam a gente, que a gente conheça,
conheça eles, as nossas amizades e isso, essas coisas. E certamente vamos interceder por eles. E olha, isso vai ser assim, tu vais passar por isso. Tem cuidado aqui e por lá. Tudo no comum, no normal. Mas eu tenho que ir embora. Mas como é que tu vais embora? Tu vais me deixar aqui? Isso vai ser muito terrível, difícil, porque certamente vão tentar nos agarrar, nos segurar. Não vá, não vá, não te vá, não te vá. É como a sensação que dizia o irmão Brana quando foi para a sexta dimensão e ela estava falando com ele, dizia que ainda, quando ele voltou, ele sentia as palmadazinhas assim, e ele sentia ainda como que está aqui, ou seja, essa sensação de que, ai, tu já não estás, fostes do meu lado, partistes do meu lado. E ela ainda, eu não sei se ela continuou falando aí, promete-me que tu não vais ficar mais preocupado com a gente, por nós. Mas olha, sendo o irmão Brana, ele se sentiu sozinho e vendo lá a alegria que ela tinha e todas essas coisas. Não foi fácil para o irmão Brana, não foi fácil isso, foi algo difícil. Mas olha, tem algo muito importante que aconteceu, e nós falamos disso e dissemos isso, que quando a irmã Rathirai, ela estando na dispensação da graça, o Espírito Santo lhe disse, pede o que for, o que seja, ou o que queres. Se na dispensação da graça esse poder foi, vamos dizer, uma porção sob medida ou medida, e lhe foi concedido para ela, lhe foi concedido algo tão grandioso, grande, porque o que é maior, diz. Eu posso ver a Gabriel ficar de pé, uma anedota que ele conta, posso ver Gabriel de pé. Gabriel, o que é que Deus fez de maior, de mais grandioso que Deus fez? E eu posso ver Gabriel, esse homem, olha, o maior que Deus fez e que criou na vida, a vida eterna. Ou seja, já com isso daí para baixo, olha, não tem mais nada maior. E ela, olha, ela pediu o maior, o mais grandioso. Foi no máximo, ela foi no máximo, ao máximo. O que é que o escolhido de Deus faz? Vai no máximo, pede o máximo sempre. Não sob medidas. É por isso que você não pode pedir sob medidas ou por pedidos. Peça o máximo a Deus, porque nós somos os herdeiros do céu e da terra, somos co-herdeiros com Ele. Portanto, tudo nos pertence, não algumas coisinhas, tudo nos pertence. Se vamos pedir, não podemos pedir coisas pequenas. Eu quero isso, mas me dá a metade. Não, me dá tudo. Sempre pedindo ao Senhor, dá-me tudo, Senhor. Ela pediu para os filhos tudo, o máximo. E como será um filho de Deus pedindo na dispensação do reino? Se na dispensação da graça essa mulher pediu o topo, o ápice, porque até aí ela podia pedir, ela não podia pedir um corpo glorificado e eterno, porque não era o tempo da promessa ou dessa promessa. E se pedisse um corpo jovem, ela iria morrer novamente. Até onde lhe foi permitido a ela pedir, ela pediu, até onde lhe foi permitido. Um corpo teofânico para seus filhos. Vida eterna. Agora, na dispensação do reino, um escolhido de Deus, se a ela lhe foi permitido o pedir isso, ou pedir isso, olhem, é como, vamos colocar ou pôr um exemplo aqui. Quando a você eles dão ou lhe fazem um convite para uma ceia ou uma boda, casamento, não seja os que eu não sei os que passaram por essa parte ou essa situação e estão contados, tem uma contagem, aí está tudo. Não tem nenhum a mais, nenhum a menos. E
olhem, num avião está a quantidade, porém, sempre tem certas cadeiras que eles deixam. Eu não sei aqueles que já foram viajar, que o avião está cheio, mas abre-se como que se abre uma janela aí, ou se abre aí, como diz, se abriu um espaço, um lugar. Não é que se abriu um espaço que tinham dois ou três espaços reservados aí. E aí, nos hotéis é assim, tá tudo ocupado, mas na emergência aparece um quarto. E de repente aparece, e aí se resolve isso, fica resolvido. E sob um convite antes que se chegue o dia, tu vais com um convite antes que chegue o dia, a pessoa diz, Senhor, já é chamado na recepção, tu chamas a recepção, Senhor, tu não terás um espaçozinho aí que tu me permitas que fulano entre junto comigo e que possa me acompanhar. Ele não vai aborrecer ninguém, ele fica aí no cantinho. Eu sento ele do meu lado. Ou seja, eu posso... Eu fico encarregado dele. Deixa ele ir comigo. E se a ela lhe foi permitido isso para ela, e ele lhe disse, ele falou, que assim seja, que assim se faça. Quanto mais no tempo de reclamação. Portanto, essa parte vamos falar assim, dizer, o tempo já chave de que os escolhidos de Deus possam estar ou podem estar conscientes de colocar a palavra bem, colocar a palavra direito. Olhem, aí não vai haver, vamos dizer, não vai haver limites, limitações. E se não houve limitações ou limites com ela, porque, como lhes falei, ela pediu o máximo nesse ou naquele tempo. Quanto mais os escolhidos possamos pedir o máximo. O que é o máximo na dispensação do reino? Um corpo eterno e glorificado. Ou seja, já é algo que transcende a eternidade, não apenas vida eterna, não tão só vida eterna depois do milênio, senão que estaria conosco, essa pessoa estaria conosco no milênio. Olhem o que os filhos e filhas de Deus dessa dispensação do reino tem no seu ser, e o qual, isso quando saibam usar, não haverá nada impossível, nada impossível, ou seja, que o que ela falou aí, ela recebeu lá, ou aí, olhem, isso é uma amostragem, uma amostra do que um escolhido de Deus poderá fazer na dispensação do reino, estando nestes corpos. Ela pediu pelos seus filhos, por um familiar, ou seja, que nós também temos esse poder. Porém, tem-se que saber usá-lo, quando usá-lo e como usá-lo. E tudo isso tem a ver com a obra que Deus está realizando, que é a obra de reclamação. E tudo isso tem a ver com o nome. Agora, quando ele lhe diz, olha, eu posso levar ele comigo? Sim, está bem, porém, está bem, sim, tu podes levá-lo, podes entrar, está bem. Isso, ele mostrou isso na cruz. Um evento tão simples aí, ele também mostrou aí nesse evento tão simples, nos últimos minutos. E não passou pelo processo que Jesus passou. Disse, primeiro, agora, por isso agorinho que eu estava lhes falando, ao não aceitar esse véu de carne, então, e essa escritura de Apocalipse 11, toda obra que se está realizando, que a pessoa está fazendo, esse instrumento está fazendo, então a pessoa tem que passar por esse processo. Pois purifica-te então tu mesmo. Então,
Agora, para aqueles que Deus lhes permite aos escolhidos que se fale a palavra sobre eles, Deus os vai honrar. Deus vai cumprir isso. E aí poderá dizer, hoje tu estarás comigo na ceia. Hoje estarás comigo. Como vai ser isso? Olha para ti. Mas como isso aconteceu? As crianças não se deram conta que não perceberam que obtiveram um corpo teofânico porque não podia se palpar, mas a sua ação eles já estavam assegurados, seguros que estavam selados. Os meninos, por causa da ação, vieram até os pés, vieram aos pés. Como será a ação, o agir? E como será a evidência disso? Que estarão seguros, certeiros que estarão na ceia das bodas do Cordeiro, quando se vejam-se a si mesmos. Mas eu estou transformado também, mas eu não merecia isso. Mas eu falei a palavra. Eu falei a palavra e aí está o resultado. Vejam como é que a palavra estará sendo colocada, bem colocada, e fazendo as coisas pela direção e com direção divina. Não será tão pouco assim, falando assim, sem som nem tom, sem sentido. Tudo tem um propósito e tudo é escritural e será escritural, ou seja, não pode ser alguma coisa que não seja escritural e que não esteja na escritura, porque isso já aconteceu em esferas menores, representando isto que estará acontecendo neste tempo. Porque tudo é escritural. Tudo tem que ser escritural. Agora vejam vocês como tudo Deus está realizando, fazendo e dando a conhecer, e na sua obra de reclamo, é que ele estaria realizando, fazendo todas essas promessas, cumprindo-a e dando a conhecer a seus escolhidos para que eles se convertam em que? Na palavra. Se convertam-se na palavra, transformem-se na palavra, diz ele. Convertam-se à palavra para que transformem-se na palavra para que a palavra e eles se façam um, sejam um. Como é que se faz isso? Ora, recebendo o título. Tu recebes o título de um terreno, e isso é teu. É verdade, aqui tem que dar uma limpeza nele, uma limpezinha, mas é teu. E tu começas a condicioná-lo, a limpá-lo, e isso te faz dono disso. Agora o título é a palavra, o verbo é Deus, é teofania, ou seja, é palavra, que é a teofania, e a teofania torna-se carne. Vem ser carne, é como um processo que chega ao escolhido, até o escolhido já chega no ponto onde é palavra sobre palavra, palavra sobre palavra, palavra sobre palavra. Por isso é que ele dizia, se parecem tanto comigo que já os vou transformar, já tenho que tirá-los de lá. Não é que Deus fica sem poderes, sem... Pelo contrário, bem melhor. É como que eu estou muito disperso por lá, deixa trazer todos eles para cá. Agora vejam que a parte da colheita que o irmão Branham quis realizar, fazer, queria pescar esses peixes que iam ser realizados, ia ser feito neste tempo final, essa obra grandiosa dos 30 a 40 dias ia ser feita porque a ele lhe foi mostrado com isso que a irmã Wright fez, lhe foi mostrado o poder que um escolhido pode ter quando fala a palavra. Mas todas essas coisas ele foi deixando elas quietinhas, agora ele queria pescar. Agora olhem algo bem importante. A pesca que se fez, vejam que se joga a rede, recolhem todo tipo de peixe, mas depois tem outra pesca aí acontece. Olha, é como que, vamos ver, olhem, uma outra pesca aí. Vamos ver algo mais...
onde tem lixo, sujeirazinha. Isso aqui, vocês têm isso aqui tudo limpo, mas onde tenha lixo, sujeira, vamos ver um local. Isso aqui, algo tipo isso aqui, vai ser assim. Olhem, uma outra palha, sujeira, lixo, palha, e joga mais umas coisinhas dessas aqui que são parecidos. Joga mais, bom, tem mais sujeira. Joga-se a rede, lança-se a rede e recolhe todo tipo de peixe. E aí tem lixo, tem coisas aí, diversas coisas aí. Porém, uma vez cheia, tiram para a praia, levam para a praia, dizem que se sentam, não é verdade? Se senta. Olhem, vamos ver se fala isso. Porque quando a pessoa vai pescar, tem que estar cômoda, bem cômoda. Agora, onde é melhor que a pessoa fica cômoda é na cadeira, no trono. Esse é o lugar santíssimo. E diz que se sentam na beira da praia. Confirma-me, vamos ver. Diz, e uma vez cheia, atiram para a beira da praia e sentados, se sentam, não é verdade? Recolhe o bom em cestos e o mal jogam fora. Agora, olhem vocês uma coisa. Nas eras, estava se jogando a rede, lançando a rede. Mas depois, quando ele lhe mostra esse lago, o anjo estava lhe ensinando a pescar. E como é que se pesca? Com uma linha ou uma varinha. E aí, então vai-se assim com um fio, vai-se pescar. E começa a pescar. Este aqui vem para cá, e vai por aqui, vai para cá, vai para lá, vem para cá. E vai buscando, ou pegando. Esse por aqui, vem para cá. E os coloca no celeiro, na era da pedra angular. Pesca-se individualmente. Vejam, esse labor ou trabalho não se fez nas eras nem no tempo do nosso irmão William. Esses 153 peixes é o que se queria pescar. É que o irmão Branham queria pescar, o irmão William sabia que eles estavam aí, que eles estavam no grupo. Por isso que falava a bênção para todos. Porém, tinha que estar os ministérios de Moisés e Elias, esses ministérios, esses anjos ceifadores, tinham que estar para que se fizesse isso, para que tirasse dessa rede e os colocasse fora e o mal, jogassem fora o mal, jogassem novamente para o mar, para a grande tribulação. Porém, a estes aqui, os deixou aqui, a estes, e os continua preparando, e os está preparando com fé de rápido. E isso, eles não receberam, não quiseram ver, não quiseram receber, não quiseram escutar. Então, tu tem que ir-te, purificar-te tu mesmo na grande tribulação. Mas é aí onde virá essa despedida que eu lhes falei agora há pouco. Então, olha, porquanto tu não recebeste estes ministérios e o cumprimento da vinda do Senhor com seus anjos, pois te cabe passar pela grande tribulação. E nos vemos daqui a 1000 anos, que era o que estávamos falando ainda agorinha. Agora vejam, tudo isso é o que Deus está fazendo. E como é tão simples, tão simples, que a não ser que sejas um eleito, um escolhido de Deus para o rapto, para a transformação, não verás isso, mas sim, chegará um tempo em que sim, tu vais ver e perceberás que se que estivestes mal na forma em que tu estavas vendo que Deus estava cumprindo as coisas e que não era dessa forma, que isso estava mal. Porquanto isso é da parte onde ele diz que a terceira etapa terão que reconhecê-lo, e aí vai chegar o tempo que sim, o vão reconhecer. Chegará um tempo que sim, dirão, olha, verdadeiramente é verdade, era assim como tu tinhas falado e estavas falando através desse instrumento.
perceberão que é o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Se darão conta ou perceberão que aquele que esteve aí, ou que estava aí, é o eu sou e o eu sou em carne. Amém. É aquele no qual ou em quem Deus tinha dito para Moisés, lhe porás por nome Josué. E é aquele de quem o irmão Branham disse, lhe porás por nome Jesus, José, teu filho. Veja o que continua sendo o mesmo anjo, o que manda, coloca, porque é o anjo que coloca os nomes nos seus instrumentos ou a seus instrumentos. Se não tiver o nome, ele troca. Ele recebeu o nome novo quando subiu ao céu na sua segunda vinda, portanto tem que vir com o seu nome novo na sua segunda vinda. Diz que ninguém entende esse nome senão ele mesmo, ele próprio. Se o Espírito Santo se estaria fazendo carne e estaria fazendo a obra de reclamação, pois no instrumento tem que estar o nome, não pode estar em outro que não realizou essa obra de levar a sua noiva, como o diz ou fala aí no terceiro selo. Busquem na página 199. Tem uma parte onde ele diz que está no livro de citações. Procura o livro de citações, onde ele diz aí que do conto de Romeu e Julieta, dessa história de Romeu e Julieta. Citações. Vamos ver, eu fiquei aqui muito tempo sentado. Ai, que caiu. Olhem, na página 178 do livro de citações diz, esse é no terceiro selo. Agora, a Bíblia não diz que a sua vinda será em secreto ou em segredo, mas o rapto. Agora, a Bíblia não diz que a sua vinda seria em secreto. A Bíblia não diz assim, que a sua vinda seria em secreto, em segredo. Agora, a Bíblia nos diz que a sua vinda seria em secreto, mas o rapto sim será um secreto. Então, se foi um secreto, em segredo quando ele veio, não sendo anunciado como um segredo, então quanto mais será um segredo o rapto? Algum dia dirão, eu criei que iríamos ter um rapto, e agora vemos todos esses juízos sobre a terra. Lhes será dito, já aconteceu e não souberam. Vê que terão essa comunicação. A Bíblia não diz que a sua vinda será um secreto. Aí é que tem que dizer-lhes. Então lhe dirão, já aconteceu e não souberam. Será como um ladrão na noite. Como aquele livro que eu li uma vez, Romeu e Julieta. Aquele personagem veio, e nessa ele escreve Moisés e Elias no livro de citações. Pôs uma escada na janela e tirou a sua noiva de noite. Olhem, nas eras, tu podias ter uma escada, um degrau, um após o outro, degrau. Mas, olhem, estávamos pondo aqui já muita coisa, mas olhem, me dá a escada pequenininha, essa escada. Vamos dizer, vai ser assim. Tu vem subindo. Tu vem subindo de era em era, de era em era. E depois vamos dizer ou falar que estás nas eras e tem uma certa altura cada uma delas, mas da sétima era aqui para cima já é um degrau bem alto, muito alto. E aí ele diz, o irmão Branham, que é como
o relato, a história de Romeu e Julieta. Pôs uma escada, agora vejam, põe a escada desde as eras e pega a brecha, porque tem que ter onde se apoiar, pois apoia sobre a sétima era, e já vamos dizer que essa aqui é a sétima era, e essa escada é a brecha, e essa aqui é a pirâmide. Então vem, sobe, e podemos dizer Moisés e Elias, porque anota Moisés e Elias aí, colocou a escada. Tira a sua noiva. Mas o que é que faz depois? Vai chegar o momento em que depois faz isso. Bom? Mas ninguém vai subir. Aí aquele que ficou, ficou. E aí é que se lhe dirá, já o rapto aconteceu. Agora te cabe passar pela grande tribulação. Agora, o evento, o acontecimento de agorinha, quando nós estávamos falando agora de uma forma mais cômoda, para explicá-lo assim, de uma forma mais cômoda, quando já estão todos ou todinhos, está no ponto de tirar a escada. Tu me permites levar o fulano? Obrigado, Senhor. E o outro, tu me permites levar o fulano? Bom, te apressa. Sobe, vem, sobe. Vem tu, vem tu, vem tu. Quem mais está chamando aí? Alguém mais? Eu, por favor, me permite. A fulano. Vem, avança, vem. Mas como é que eu? Se eu não fiz nada, eu não... Vem, vem, estão te chamando. Serão mudados em um momento. Ah, estão todos, mas ninguém. Não, já, deixa todos. Tira a escada, vamos embora daqui. Se tira a escada. E isso acontecerá dessa forma. Porque se com a irmã Ratty Riley foi permitido fazer isso, tal como falamos ainda agorinha, aos escolhidos na dispensação do reino, se lhes permitirá também pedir, e se lhes será concedido. Amém, Senhor? Assim que Deus os abençoe, Deus os guarde e em frente servindo ao Senhor todos os dias de vossas vidas e nos preparando para obter brevemente as promessas que Ele tem para cada um de nós e estar preparados para usar essa espada já de uma forma maior, mais engrandecida. Já essas são coisas profundas e coisas de peso. O pedir pelo corpo eterno e glorificado de um indivíduo, de uma pessoa. Isso já é algo grande, grandioso. O que os escolhidos de Deus estão recebendo é algo tão grande que eu creio que vocês não conseguiram imaginar nem uma pontinha do grandioso que é isso, e o poder que eles podem ter com falar a palavra. Ou seja, que à medida que Deus vai nos dando e dando e dando, nós vamos percebendo, nos dando conta que a volta, o regresso ao Éden, e isso lá era o poder em um homem sendo manifestado. Podia criar, podia colocar nome nas coisas, podia passar uma montanha daqui para lá, e nós estamos voltando para isso, ou seja, algo grande, grandioso é o que Deus está realizando neste tempo, fazendo neste tempo. E tudo de uma forma simples, de uma forma normal, comum. E isso, muitos estão passando isso em branco por causa da forma tão simples e singela que se está revelando, que se está manifestando o poder de Deus. E tudo no cumprimento daquilo que foi prometido, do que foi falado. Não é algo, uma coisa da imaginação, é algo que foi falado. E como foi falado, tem que se cumprir. Como? Da forma em que Deus já o tinha, não de uma outra forma, de uma outra maneira, senão que da maneira em que Deus já tinha no seu programa. Disse que numa grande capa catedral se iria estar dando e revelando o Senhor, e iria estar abrindo o sétimo selo, e é o que Ele está fazendo. E o que é que Ele
o que é que queriam que ele fizesse, mas é que não era da forma em que o estavam esperando, pois se supõe que estivessem vigiando, porque isso foi o que sempre o irmão Branham lhes disse e lhes falou, o nosso irmão William, será tão simples que se não vigiamos, vai passar em branco. Olha, uma pessoa me escreveu, creio que o irmão Branham e o irmão William falharam em alguma coisa, uma pessoa me escreveu assim, quando disse que era simples. Eles tinham que repetir essa palavra 1 milhão de vezes. Ficaram curtos em falar a palavra simples. Falaram um pouquinho a palavra simples. Isso é verdade. Eles disseram repetidas vezes, será simples, será simples. E quantas vezes o irmão William falava isso? Será simples, será tão humilde, será simples. Com razão. E ia ser tão simples que para a mente humana, e muito mais neste tempo no qual vivemos, do jeito que a humanidade está, era algo inconcebível. Se foi inconcebível faz 2000 anos atrás com a vinda de Jesus, da sua primeira vinda, quanto mais neste tempo. Não pode ser assim. A mesma coisa que os hebreus fizeram lá, ou estão fazendo, os gentios estão fazendo aqui, rejeitando a segunda vinda do Senhor. Bom, Deus os abençoe, Deus vos guarde. Hoje, quinta-feira, 21 de março deste ano de 2024. Que Deus abençoe o missionário Miguel Bermudes Marim, que também está lá. Eu creio que ele tem reunião hoje. O Andrés, nos Estados Unidos, tem lá. Ontem eles estiveram na Guajira, por essa zona aí, na Colômbia. O irmão Ivan e vários pastores lá também no México também estiveram reunidos por estes dias. E a todos os que estarão reunidos hoje, uma saudação a todos e a todos vocês, trabalhadores aqui na Grande Carpa Catedral, e a toda a congregação aqui em Caiei, Porto Rico. Que Deus os abençoe também grandiosamente e nos continue abrindo o entendimento das Escrituras e continue abrindo-nos o mistério do sétimo selo. Porque os 6 selos, lembre-se que foram abertos os 6 selos, mas ele diz que não falou nada, coisa alguma do sétimo. O sétimo selo é a vinda do Senhor, ou seja, a sua vinda seria a que abriria o sétimo selo. Abriria esse mistério, abriria o mistério que é do anjo que era diferente dos outros, abriria o mistério da fé de rapto, de como os escolhidos de Deus vão obter esse corpo eterno e glorificado, mas tudo de uma forma simples. Que Deus abençoe, Deus os guarde e continue passando um dia feliz, cheio das bênçãos de Deus. E eu vou escutar este áudio porque tem muitas coisas aqui ou aí que Deus nos deu e das quais aí esteve me mostrando tudo isso, todas essas coisas, do qual disso nos livros tem que, tudo isso tem que ser buscá-lo nos livros para trazê-los escrituralmente e muito mais à luz, porque tudo está aí. Sempre que ele me falava, quando fale, sempre busca-o aí. Ou seja, que o fundamento está. Ou vais achar aí está, porque tudo é escritural. Tudo está nos livros, na mensagem. É por isso que ele diz que a mensagem foi dada. E já, claro, porque tudo isso é o fundamento, é a plataforma dessas boas novas e da mensagem do irmão Branham diz que é um fundamento, a plataforma de tudo que Deus estaria fazendo na sua vinda. Por isso, o anjo lhe falou aí. Por que aí? Lhe disse o irmão Branham. E o anjo lhe respondeu, não está escrito, vê? Foi-se para a escritura, porque tudo é escritural, escriturístico. Agora, tem coisas que Deus nos está dando a conhecer agora, que não foram faladas nesse tempo, que estavam escondidas, das quais, quando se busca, se procura nas Escrituras, isto significa isto. Busca-se nas mensagens, isto se falava assim porque era isto aqui. Mas tudo está aí na mensagem. O que há é que continuar, seguir atrás desse que pode acender a luz e que acendeu a luz neste tempo final para poder ver claramente todo o programa divino.
Não que se acenda a luz e se apronte e que não queira ver a luz, se esconda. Quando a pessoa acende a luz para que as crianças vão para a escola e eles se cobrem e apaga a luz. Muitos apagam a luz. Muitos apagam a luz, eles mesmos, pondo-se o lençol em cima, mas a luz continua acesa. Se não querem ver a luz ou quiseres ver a luz, é um problema teu. A luz acesa da era da pedra angular, da dispensação do reino acesa, dando-nos a conhecer esse mistério do sétimo selo, mistério que já estamos bem adiantados nele, e à medida que já vamos nos aproximando a essa culminação ou finalização, conclusão, vamos entendendo melhor as coisas e vamos compreendendo melhor todo o programa divino. Essa obra de reclamação do mensageiro e dos escolhidos é algo grandioso, porque ele vem reclamar os seus escolhidos, mas os seus escolhidos também têm essa bênção de reclamar. Assim que podemos colocar a obra de reclamação do mensageiro e seus escolhidos na era da pedra angular. Assim que não desmaiam ou desfaleçam, nem por nenhuma situação ou condição na sua vida. Já falta pouco. E uma irmã me escreveu nesta manhã, me escreveu um parágrafo assim, bem longo, mas como está aí, eu leio muito rápido. Estava aí na parte de baixo e eu leio muito rápido. Eu creio que eram como as 3 horas da manhã quando ela me escreveu. Me presta outro telefone. Vê, para não dizer uma hora que não é. Ela passou por muitas situações ou condições, problemas. E olha, tinha algo aí. E olha, deixa eu ver aqui, que horas foi? É para dizer algo aqui, bem rapidinho. Foi às 5 horas da manhã. E me escreve que ela tinha falhado. E aí ela me fala, eu vinha vir chegando e falhei. E me diz, mas eu não vou chegar na beirinha para morrer. Eu quero que você me ajude, ore por mim. Eu sei quem eu sou, ou seja, mas ela estava compungida, aflita, e eu lhe disse, olha, como tu mesmo disseste, é assim, tu não vai chegar na beira para agora te afogar. A pessoa chega na beirinha, a pessoa chega para ficar de pé, pôr-se em pé e não seguir se batendo as mãos na beira. O que é que diz? Fica parada, fica de pé, te estás afogando aí na beirinha. E a pessoa se levanta. E o que é que eu fazia aí batendo os braços se eu já estou em terra firme? Para a pessoa ficar de pé. Por mais que tu te sintas afogada, fica em pé sobre os teus pés. Fica em pé sobre as promessas, fica em pé sobre o sétimo selo. E aí tem uma parte que ele diz aí, de pé em frente ao sétimo selo. Fica de pé sobre a sua vinda. Eu não estou falando de que... Eu estou falando com respeito, mas essa é a terminologia que se usa em fé, em poder. E segue em frente, continua em frente, em terra firme. Porque não estamos numa era passada que passou, nem numa dispensação que passou, passada. Estamos numa dispensação presente, numa dispensação tangível, palpável, porque somos parte disso, fazemos parte disso. O lugar santíssimo, olhem, o lugar santíssimo foi o que Deus estava criando nesse tempo com pedras vivas. Porque eu digo que estamos em um momento em que as coisas são tangíveis, palpáveis, porque tudo que está aí no lugar santíssimo se tem que materializar, tal como foi no pátio, no lugar santo e no lugar santíssimo também. Portanto, você quer tocar algo no lugar santíssimo, nessas pedras vivas? Toquem-no. Olhem, estou tocando o lugar santíssimo. Graças, Senhor. Vamos tocar. Toca. Olha, estou tocando o lugar santíssimo.
E quando dizemos, mas aí estão as duas oliveiras, os dois candeeiros, toquem em mim, e aí estão, vê? Tudo é simples, tudo é simples. E é o cumprimento desse lugar no meio da raça humana. E chegará o momento em que então a presença de Deus estará em toda a sua plenitude. Porque ele habita o lugar santíssimo, ele habita. E o que é que ele está fazendo? Não são línguas repartidas, são colunas de fogo. Em cada escolhido, escolhida de Deus. Bom, que Deus abençoe, porque se continuamos, continua chegando mais. E o ambiente está muito bom para falar. Boa recepção, como a gente fala. Que Deus abençoe, Deus as guarde e continue passando um dia feliz, cheio das bênçãos de Deus. Deus abençoe. Palavras do Dr. José Benjamin Pérez Matos.